Previdência fechados, os fundos de pensão estão experimentando um ganho este ano com o fechamento das taxas das NTNs-Bs, aqueles títulos do Tesouro indexados à inflação. Esses títulos estão tendo uma valorização importante esse ano, que está beneficiando os fundos de pensão, que tem bastante desses títulos na carteira. No ano passado, esses fundos ganharam dinheiro com a valorização da Vale do Rio Doce. É uma melhora em relação ao que aconteceu em 2021. Bem, mas a gente vai conversar com quem entende. Chamei para essa conversa o presidente da Abrap, o Jarbas de Biagi, que vai conversar com a gente e explicar tudo o que está acontecendo nesse mundo da Previdência. Eu sou a Mara Luque, você está no My News e Previdência, e a nossa conversa começa assim que a Paty rodar essa vinheta. Jarbas, seja muito bem-vindo aqui no My News Vida e Previdência. E eu queria começar essa nossa conversa falando justamente sobre a rentabilidade dos fundos de pensão, principalmente porque os fundos de pensão hoje eles estão cada vez mais acessíveis a uma parcela maior da população, né? Então tem muita gente ali acompanhando e de olho em como estão saindo essas carteiras. Oi, Mara, boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade da entrevista, né? Na realidade, Mara, a gente, quando vai falar assim de resultado, é importante. É lógico que o resultado ele é medido dia a dia, mês a mês, nas entidades e ano a ano, tá certo? Mas esse compromisso nosso é um compromisso previdenciário, né? Ele é um compromisso de longo prazo, ele é um compromisso de acumulação. Então, é importante a gente falar que a gente tem hoje, né, com muita tranquilidade, nós podemos falar, isso é super transparente, está à disposição de todos os participantes, né, dos respectivos planos, a gente tem a política de investimentos, né? E a política de investimentos, por força até de normas do Conselho Monetário Nacional, ela tem uma previsão de 5 anos, né? Então todo ano, e você revisa todo ano para fazer aquelas adequações, né? Então a gente pode dizer hoje que em relação aos planos, que nós temos o plano BD, né, que é aquele plano que garante a renda vitalícia e via de reversível ao dependente, ao pensionista. Temos o plano CV, que ele tem as duas alternativas, tanto de renda certa por um período, como também de renda vitalícia. E temos também o plano CD, né? Todos esses planos, na realidade, a gente tem que procurar, as políticas de investimentos procuram trazer segurança para o participante, rentabilidade e a liquidez que, através de estudos, se vê a necessidade de recursos. Então, você observa que no resultado consolidado, e aí cada política traz o que se entende como ideal, né? O perfil que linha, se deve haver maior exposição ou menor exposição. É claro que um plano maduro, onde você tem uma grande quantidade de participantes assistidos, né, que recebem benefício, a sua estrutura tem que ser uma estrutura de bem menor risco, não porque o resultado vai ser muito melhor, mas porque você já tem aquele compromisso assumido, né? Agora, num plano em que você tem menor quantidade de compromisso, você pode assumir um risco maior. É por isso que, às vezes, você olha uma política de investimentos, uma entidade com uma exposição um pouco maior em renda variável, para dar um exemplo bem pontual, e outra com a menor exposição. Está muito ligado ao compromisso daquele plano e às necessidades mensais, né? Então, no consolidado do ano passado, vamos falar o seguinte: o nosso segmento é um segmento que realmente ele paga benefício, ele tem resiliência, né? Então, nós pagamos aí, né, Mara, 88 bilhões, né, o ano passado. Esses dados são dados, inclusive, do próprio Ministério da Previdência, divulgados aí recentemente. Então, em benefício mesmo de renda, pagamos 88 bilhões. Nesse consolidado de déficit superávit, que se leva muito em consideração os planos de benefício definido, que são aqueles que garantem uma renda vitalícia, tem um compromisso firmado, nós tivemos uma evolução, nós temos 40 bilhões em grandes números negativo o ano passado, para 16 bilhões esse ano. Então, quer dizer, a gente melhorou muito, né, a nível de resultado. Mas mais do que isso, quando você olha a estrutura, né, a composição dos ativos, né, que lastreiam esses compromissos, né, e faz também, você pode comparar isso até mundialmente, o nosso segmento é um segmento muito solvente, né, muito solvente, porque a gente tem uma grande concentração com bons títulos de renda fixa, mas também temos uma exposição em títulos que você tem um maior risco, né, investimento de maior risco, e
também renda variável. Então, esse déficit a gente coloca ele sempre como conjuntural. Só para a gente complementar isso que você está falando, em 2021, muitos fundos, a indústria, enfim, vários fundos não conseguiram atingir meta atuarial. Mas em 2022, isso já foi revertido, né? A grande parte atingiu a meta, né? Sim, foi revertido. A grande maioria dos fundos atingiram a meta atuarial, que é aquela premissa que você calcula, né, Mara? Assim, para a gente falar bem aqui no operacional, que você calcula o compromisso, né? Essa meta atuarial também, né, assim, então, a taxa de juros atuarial tem um reflexo muito forte no plano de benefício definido, né, que você vai apurar o ativo, hoje ela é muito regulada com a duração, que a gente fala duration dos compromissos. E a própria Previ, que estabelece anualmente e até o mês de abril, para o exercício, por exemplo, até esse final de mês, ela vai publicar uma resolução falando qual que é a taxa que aquele plano com a sua duration permite, de 4 a 6, 4 a 5,5, mais um indexador, né? Esse é a taxa de juros, mais um indexador de correção monetária, né? Que via de regra é IPCA e INPC. Então, a gente tem. Então, realmente, o momento foi muito melhor do que foi 2022, apesar de a gente ter enfrentado algumas oscilações na economia, mas você vê que os investimentos eles estão muito bem lastreados. Então, a nossa perspectiva é uma perspectiva favorável, né? Favorável. Agora, como você tem um regramento para haver uma proteção muito grande para o plano, né? E é um regramento legal, então, às vezes, surgem planos que, ainda que se você fizesse uma aposta, digamos assim, uma aposta boa, né? Ele teria uma rentabilidade que ia, digamos assim, compensar eventual déficit pontual naquele plano de benefícios, né, que o que às vezes chama a atenção, olha, determinado plano vai ter que ter um equacionamento de déficit. O equacionamento de déficit, na realidade, ele visa mais do que nunca proteger todos os participantes e assistidos, né? Então, o equacionamento são estudos, né, através de resoluções do próprio CNPC, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que fala assim, olha, aparecendo essa necessidade aqui, é necessário um custeio extraordinário, seja da parte da patrocinadora, né, que é a empregadora, seja da parte do participante. Essa medida é uma medida que ela é extremamente protetiva, né, e as nossas regras no Brasil, elas são extremamente, digamos assim, conservadoras, para garantir realmente a solvência do segmento, né? Agora, Jarbas, com essa expectativa de início de ciclo de queda nas taxas de juros, quer dizer, o mercado tem apostas ali para agosto, outros para o final do ano, mas o fato é que isso é esperado ainda esse ano que inicie esse ciclo de queda nas taxas de juros. Isso deve favorecer a rentabilidade desses fundos, porque esses fundos têm em carteira títulos como eu falei, as NTNs-Bs, que são títulos indexados à inflação, que tendem a se favorecer com esse início de ciclo, tendem a se valorizar, né? Quer dizer, com o início de afrouxamento monetário, de queda na taxa de juros, porque são títulos que têm taxas muito gordas ainda, né? Sim, esse é um ponto importantíssimo, né? Na realidade, até mesmo na marcação a mercado, né? Isso favorece muito o resultado da entidade, né? Favorece muito o resultado da entidade. Quando você tinha uma grande parte marcada na curva, ou seja, marcado lá no vencimento, você computava já essa rentabilidade, né? Você tinha essa contabilidade, essa rentabilidade. E o fato também importante, né, Mara, que conhecendo esses estudos, conhecendo a estrutura desses planos, a gente pode falar com tranquilidade, né? Nós podemos falar que isso é o segmento, podemos falar isso para trazer bastante conforto. Essa quantidade de títulos que nós temos, ela, digamos assim, ela não é necessário, não vai ser necessário nenhum resgate antecipado, né? Porque os estudos de ALM, os estudos de ativo e passivo, casamento de ativo e passivo que são feitos anualmente nas entidades, algumas fazem até mais de um por ano, né, quando vem necessidade, eles trazem essa segurança. Então, nosso regime ele é um regime realmente muito, muito capitalizado, muito forte nesse sentido. Isso para os planos BD. Para os planos CD, né, que aí ele depende da rentabilidade, né, então, assim, para ter um resultado e para poder entregar um benefício melhor, né, quanto melhor for a acumulação, melhor será o benefício para ser entregue ao final,
E o nosso objetivo é pagar benefício. Esse é o nosso negócio. Essa é a nossa vocação, né? É pagar benefício. Todo o resto faz parte dessa cadeia com grande relevância. Então, a acumulação, a capitalização, a rentabilidade são super relevantes. Nosso objetivo é pagar o benefício ao final, né, nessa questão social, né? Nós estamos na ordem social. Então, também nesse sentido, isso também favorece também essas carteiras que o ano passado sentiram um pouco, né? Com a marcação a mercado em planos de CD, né, de contribuição definida. Isso que você ponderou é super positivo, muito positivo, e a nossa perspectiva ela é boa, né? Jarbas, você está assumindo a presidência da ABRAP agora, assumiu recentemente a presidência da ABRAP. Qual é a agenda da ABRAP, a agenda tributária da ABRAP, que é um ponto extremamente relevante para a poupança de longo prazo, né? E a gente vai ver agora, vai começar agora a entrada no Congresso Nacional do novo arcabouço fiscal, reforma tributária, enfim. Qual é a agenda da ABRAP nesse sentido? Porque tem um peso importante para a poupança de longo prazo, né? Sim. Está na lei complementar, né, 109, que o Estado, né, é responsável principalmente pelo fomento, né, do segmento, né? E também nós estamos assim na ordem social. Então, qual que é o nosso negócio? É o nosso sonho de consumo, né? Que todo mundo tenha uma previdência complementar, né? Todo mundo tem uma previdência complementar. Vai ter o seu benefício previdenciário, que, dado aos compromissos sociais da nação, né, eles são compromissos que aumentam, né, aumentam a quantidade de pessoas que necessitam desses benefícios, então também vai diminuir. Então, se você observar, né, Mara, as reformas previdenciárias, elas sempre trazem uma redução de benefício da Previdência Oficial, né? Ou por menor tempo, ou um fator previdenciário, quer dizer, mas as mudanças são nesse sentido também para manter a solvência do regime oficial. Então, no tributo é onde o Estado realmente ele gera condições para que determinados setores cresçam, né? O nosso setor é um setor extremamente relevante, porque o recurso é investido na própria sociedade. Você vê, nós temos um percentual elevadíssimo, 14, 15% da dívida pública interna em títulos públicos, né? Se pensar só as entidades fechadas, né, em títulos públicos. Quer dizer, então, de qualquer forma, nós somos investidores no Brasil, na sociedade, né? Também você tem aí os investimentos em empresas, em ações, em outros veículos, fundo de investimento, FDICs, ou seja, nessa gama de veículos que é possível a gente fazer um investimento que vai gerar emprego, vai gerar tributo, e depois vai gerar um benefício lá na frente para o participante quando ele se aposentar. É o que a gente chama sempre, fala muito de círculo virtuoso, né? Todo mundo ganha, todo mundo ganha. A nossa agenda tributária é uma agenda que tem isso como meta, né? Então, nós pensamos assim, e toda a agenda tributária nossa é importante, e até pela oportunidade, não tem renúncia para o Estado. O que existe muitas vezes é o diferimento, né? Então, a nossa agenda tributária é produto novo. Nós entendemos que quem faz a declaração pelo modelo simplificado, que é a grande maioria, deve ter um incentivo, porque aí ele não tem aquele incentivo para investir na previdência privada, e quem faz na declaração no modelo completo tem os 12%. Então, nós temos projeto de lei nesse sentido, né? Projeto de lei tributário para tratar disso, para tratar para, né, tratar para aquele contribuinte, para aquele participante que faz no modelo simplificado. Temos também até para baixa, assim, uma renda um pouco inferior, que seria considerado baixa renda. Ele pode ter um plano de previdência. Também nesse sentido, né, e aí ele vai ter um incentivo tributário. Temos para pequenas, médias, microempresas. Quer dizer, temos projeto de lei nesse segmento para essa camada, que significa milhões e que a maioria do potencial econômico do Brasil, né, da economia brasileira. Então, a gente tem projetos já estruturados nesse sentido, quer dizer, por isso que o nosso trabalho, a nossa chave foi continuidade, Esses projetos eles têm sido aperfeiçoados ao longo do tempo.
Para o estoque, que também é muito importante, esse 1 trilhão e 300 que nós temos, bilhões, nós temos uma mudança no momento de definição pela tabela, né? No momento de definição pela tabela regressiva, ou seja, seria ao final, é um dos projetos que nós temos, ao invés de ser no último dia útil do mês subsequente à adesão, não é? Então, essa tabela regressiva é uma conquista da Lei 11.053 de 2004, mas ela é mal compreendida pelos participantes de fazer uma opção no momento zero. E o objetivo é simples, é que a pessoa deixe o dinheiro para a Previdência mesmo, acumule o recurso por um prazo no mínimo de 10, 15 anos. Se o objetivo nosso é esse, se os estudos que o próprio governo faz incentivam essa acumulação ao longo desse tempo, não há motivo nenhum deixar essa opção para o final, porque isso vai levar realmente o participante a deixar esse recurso. Temos também a questão daqueles que estão pagando custeio extraordinário, né? Para os planos de benefício definido, para arcar com déficits. Na realidade, a interpretação da Receita é uma interpretação equivocada, que não pode se computar isso para efeito dos 12%, né? Então, nós temos também um projeto nesse sentido, para que se compute esse valor e o participante não tenha que ir para o Poder Judiciário para conseguir essa autorização, né? Coisa que eles têm logrado êxito, mas não tem sentido ele ter que entrar num litígio contra a Receita, contra a União, para poder ter uma coisa que nos parece muito clara. A gente também tem um projeto de lei nesse sentido. Então, nós temos uma agenda tributária muito boa para cuidar do estoque, com esses 2 pontos que eu coloquei muito importantes, e também para trazer novos participantes, né? O nosso negócio é que a previdência privada fechada chegue a todas as pessoas, né? E a gente já foi preparando isso ao longo do tempo, com o plano família, o setorial, agora o corporativo, que são modelos de planos que, na realidade, permite que o microempresário, o pequeno empresário possa ter, sem ter toda aquela carga de responsabilidade que um patrocínio traz, né? Um patrocínio traz. Então, a gente tem trabalhado nesse segmento, nós temos uma agenda boa, que é uma agenda realmente de continuidade nessa questão tributária. Para a gente encerrar, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, para o final, e eu queria voltar nesse tema que você falou, dessa abertura, dessa ser mais acessível mesmo a pessoas que não trabalham numa empresa patrocinadora, enfim, de um fundo de pensão. Enfim, estaria acessível ali os planos famílias, o corporativo, como você falou. Esses planos já estão disponíveis, quer dizer, mesmo um pequeno empresário, por exemplo, ele já pode ter acesso a um fundo de pensão, enfim, a um fundo. Eu nem quero falar fechado, porque é fechado pelo não mútil atualmente, né? Agora não é tão mais fechado assim, é aberto agora para mais pessoas, mas enfim, ainda é a nomenclatura que se usa. Porque o grande atrativo desses planos é principalmente o custo deles, que ele é muito competitivo. E isso, para investimentos de longo prazo, faz uma diferença. Então, assim, hoje uma empresa pequena teria acesso a um fundo de pensão para o empresário e para os seus funcionários, familiares já tem, via Plano Família, né? Então, Mara, na realidade, assim, se a gente observar, né, vamos pensar nesses 22 anos da Lei Complementar 109, o quanto que a gente já evoluiu, não é? Então, se a gente pensar, eu com outros colegas, o próprio Luiz Ricardo também, a gente fundou a entidade, o Fundo de Pensão dos Advogados, né? Então, ali no Fundo de Pensão dos Advogados é a figura que nós falamos do instituído, né? Porque até a Lei Complementar 109 nós não tínhamos isso. Então, se tornou possível que um advogado tenha um plano de previdência, né, vinculado, com pertencimento, né, com o objetivo realmente de pagar benefício, de acumulação, não é? Vinculado à sua classe. Então, um advogado, seus familiares, hoje podem ter um plano de previdência vinculados aí ao ABPREV. No caso do Estado de São Paulo, ao ABPREV São Paulo. No caso de Minas, ao ABPREV Minas. Ou seja, a gente teve já a figura do instituído. Depois nós fomos aí para o corporativo setorial, né? O fundo setorial, então, que foi abrindo, né? Então, hoje, respondendo objetivamente isso,
O que é importante é o vínculo. Então, se a entidade já tem um plano setorial ou tem um plano família, vai permitir que, através desse vínculo com o corporativo, ele vincule um prestador de serviços dele. Vamos pensar que seja um pequeno empresário, tá certo? Um pequeno empresário, só ele que, na realidade, representa aquela pessoa jurídica. Ele vai poder participar através de vínculo com essa entidade. Então, um fornecedor de serviços, vamos dar um exemplo aqui da Valia, um fornecedor de serviços, desde que ele estabeleça esse vínculo, que é super simples, ele vai estabelecer um vínculo e vai poder entrar num plano de previdência fechado, usando a expressão fechada aqui, que é do nosso segmento de previdência privada. Então, hoje se tornou muito simples. Nós temos isso, inclusive, à disposição, mas isso nós estamos... Essa fase final de abertura, nós fomos acertar tudo isso normativamente, através dos marcos regulatórios, inclusive do estatuto da própria ABRAP, foi aqui no fechamento do ano, né, de 2022. Mas hoje isso é super possível, isso já está acontecendo. E nós temos cursos, temos vídeos e temos trabalhado isso junto às entidades para que isso seja possível. Equivale a dizer que toda pessoa que tenha um vínculo com o fundo de pensão, desde que aquela entidade, aquele fundo de pensão tenha interesse, ele vai poder vincular através de instrumentos extremamente simples, vai vincular ele a um plano, que é um plano de contribuição definida, que aí tem uma característica, você sabe disso até melhor que eu, é uma característica financeira, de acumulação, mas ele vai poder se vincular. Então, vai ser possível hoje a gente chegar numa massa que antes nós não tínhamos marcos regulatórios, né? E o nosso segmento é um segmento que tem que ser regulado, né? A base dele é a confiança, né? É confiar, mas documentalmente, a fiscalização do Estado. Nessa parte também, Mara, aproveitando o encerramento, a gente até conversou já isso com o governo, né, com os representantes aí do nosso segmento, tivemos uma acolhida muito boa. Nós temos que simplificar um pouco, nós estamos com muitas normas, e isso, na realidade, não traz mais segurança e traz mais, digamos assim, absorve mais os nossos dirigentes, né? Então, nós temos muitas normas, temos algumas normas que são até réplicas, ou seja, superpostas. Então, a gente também está fazendo um trabalho nesse sentido de simplificação, para que fique realmente extremamente claro e mais simples para a sociedade, de uma maneira geral, ter. Então, hoje isso já é possível e a gente tem feito esse trabalho, é um trabalho que nós temos feito junto às entidades, explicando, colocando lá na ABRAP, é um trabalho nosso, né, porque a ABRAP é a grande representante de todos os fundos de pensão, praticamente, que são nossos associados e nos legitimam muito, né, a falar, né, em nome do segmento. Então, a gente já tem isso, é possível. Então, acessar lá a UniABRAP, acessar a ABRAP, o corporativo, as pessoas às vezes até estranham, falam, não, mas isso ficou simples demais. Então, isso hoje é possível, sim. Jarbas, eu quero te agradecer muitíssimo pelo seu tempo, muito obrigada pelas informações. Você que ficou com a gente aqui até agora, se tiver dúvida, manda que eu vou enviar para você, tá, Jarbas? As dúvidas que a gente tiver, que a gente receber, eu envio para você, tá? Mano, a gente fica muito contente, muito feliz de estar aqui com você. O nosso segmento, eu costumo dizer o seguinte, a gente leva a nossa vida aqui, mas a gente tem que ser apaixonado. Então, todo mundo é sempre apaixonado e está sempre à disposição. Foi um prazer falar com você. Espero ter contribuído aí para aumentar um pouco o conhecimento desse nosso segmento. Obrigado. Viu? Muito obrigada, Jarbas. Bem, como eu falei, se você tiver dúvida, manda para a gente. Não esquece de deixar um clique aqui no joinha e se inscrever no canal e tocar no sininho para você ser avisado, porque você sabe, My News Vida e Previdência, aqui a gente fala de investimentos de médio e longo prazo, a gente fala de previdência, que é um assunto extremamente importante, complexo, mas não é chato, não é verdade? Aqui a conversa é sempre boa. Eu te vejo em breve. Até a próxima.